dia, gente. Boa tarde, né? Aliás, é boa tarde. Estamos aqui novamente para continuar falando do coronavírus, que é importante que a nossa comunidade fique informada. Ontem nós conversamos com a doutora Júlia Koller e hoje nós vamos falar com o Marconi Almeida, tão conhecido na nossa comunidade e que trabalha na Procuradoria do Estado. Ninguém melhor do que ele para explicar o que é estado de emergência. Tudo bem, Marconi? Boa tarde, Heloísa, e a todo mundo. Tá tudo na medida do controle, como a gente diria. É verdade. Marconi, explica para a gente, por que você acha que o governador declarou estado de emergência em Massachusetts? Quando o governador, que tem o poder de declarar estado de emergência, faz uma ação como essa, que é uma ordem executiva, uma espécie de um decreto que o governador assina, é porque existe uma situação onde põe em risco a maioria da saúde ou do bem-estar da população do Estado. Nesse caso, é o caso do coronavírus, mas o governador já decretou, por exemplo, situação de emergência devido à neve no passado. É algo que acontece que vai afetar a saúde ou bem-estar da maioria da população do Estado. E isso também abre as portas para que o governo do Estado receba ajuda do governo federal em casos de emergência. Por isso que, nesses casos, o governador declara estado de emergência. Você acha que existe uma preocupação maior dos governadores porque a ação do governo federal foi quase que muito devagar e muito inexistente? Sem dúvida. O que aconteceu é o seguinte, é o que está acontecendo, né? É um ano de eleição. Então, a Casa Branca, nesse caso o presidente Trump, colocou com que a situação não fosse tão desesperadora para, na realidade, não ser atingido politicamente. E, além disso, há, com certeza, provas dos próprios cientistas, dos próprios deputados e senadores, que os Estados Unidos ainda não está preparado para testar todas as pessoas que estejam com suspeita do coronavírus. Ou seja, tem mais pessoas com suspeita do que testes suficientes. E a Casa Branca, é óbvio que não queria tomar a culpa em relação a isso. Então, tentou mais que dizer que isso era qualquer coisinha e antes do caso se alarmar. Isso foi o que aconteceu. Pois é, mas isso coloca em risco, em vez de atenuar a situação, piora, né? Sem dúvida, coloca em risco a saúde das pessoas, né? Porque a grande questão do coronavírus é que as pessoas precisam se precaver. É óbvio que ninguém precisa estar com medo de todo mundo, né? A gente está tendo, na realidade, uma certa pandêmica, na realidade, um medo geral. É óbvio que a gente tem que se cuidar. Mas, por exemplo, tem um pesquisador na Harvard que conversou com o nosso escritório, nossa divisão de saúde pública, e ele disse que a gripe, que é o que eles chamam de flu, tem matado mais nos Estados Unidos e em Massachusetts do que o coronavírus. Uhum. E ninguém tem esse desespero em relação ao flu. Quer dizer, o coronavírus é algo realmente que dá medo, mas quando a gente vai olhar em termos, a gripe tem matado mais do que o coronavírus e a gente não se desespera em relação à gripe. Verdade. E o que você acha mais importante a nossa população saber no momento? Porque, infelizmente, correm notícias fora do controle que, em vez de ajudar, piora a situação, porque coloca mais medo e apavora as pessoas. Você tem muito sensacionalismo por aí. Por exemplo, na Procuradoria, a gente emitiu ontem um aviso para as pessoas ao redor do Estado sobre a questão de fraudes, né? Que a gente chama em inglês de scams. Tem muita gente por aí já vendendo plano de saúde porque diz que o governo não vai cobrir se você tem coronavírus. Não vai cobrir o seu plano de saúde, não vai cobrir os seus dias que você esteja em casa, se você estiver doente. Então já tem muito malandro por aí, ao redor do estado de Massachusetts, já tentando tomar vantagem em relação a isso. Então, primeiro, as pessoas ficarem cientes em relação aos seus direitos. Se você, por exemplo, trabalhar e se você estiver doente, ou qualquer doença, seja coronavírus ou não, você tem os seus dias que, pela lei do estado de Massachusetts, você tem pelo menos uma semana por ano que você pode ficar em casa e receber. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ficar alerta em relação a ofertas que estão fazendo na internet, ou através das rádios, ou através da imprensa de um modo geral,
sobre programas de saúde ou sobre facilidades que estejam dando em relação ao coronavírus. Se você está vendo qualquer propaganda, qualquer marketing nesse sentido, já fique alerta. Marconi, na nossa comunidade, a gente tem muita gente que trabalha por conta própria, né? Ou às vezes trabalha para outra pessoa. As faxineiras, por exemplo. Tem faxineira que trabalha por conta própria, tem faxineira que é helper. Os homens trabalham na construção. Esse ano o inverno foi muito ameno, então eu penso que houve pouca perda de renda, graças a Deus, porque o inverno tem sido ameno. As pessoas conseguem ficar trabalhando lá fora. Como você acha que isso vai afetar demais essas pessoas? Você acha que pode ajudar essas pessoas? Porque, de repente, o dono da casa precisa de mais limpeza, a casa mais limpa. Olha, infelizmente, Luísa, devido ao que essa paranoia que está sendo feita lá fora, né, em relação ao vírus, a gente recebeu ontem algumas house cleaners que ligou para a procuradoria, e agora que a gente tem uma brasileira trabalhando lá, as pessoas sentem-se mais à vontade para ganhar em português, dizendo que as donas de casa têm cancelado porque não querem imigrantes lá. Mas, na realidade, a gente não recebeu nenhuma ligação, só uma ligação de uma brasileira. A maioria das ligações foram de chinesas. E as donas de casa estavam cancelando as limpezas porque não queriam. Preconceito, porque é chinesa, né? Triste, né? Principalmente discriminação que está acontecendo em relação aos asiáticos. Exatamente, como se todo asiático carregasse o vírus do coronavírus. Exatamente. E o que, na realidade, talvez as pessoas não tenham visto ainda, já está diminuindo os casos na China. Exatamente. E hospitais que eles construíram em um mês para abrigar todo mundo, agora já estão fechando porque já não está tendo mais necessidade. Pois é, exatamente. Aqui no grupo nós temos uma cooperativa de mulheres e você sabe, Marconi, eu quero compartilhar isso aí com você que está assistindo esse Face ao vivo ou que vai assistir mais tarde. Nós tivemos algumas clientes que mandaram dizer se prontificar a pagar limpeza que não será feita se a house cleaner ficar doente. Mesmo assim, pagar a limpeza, porque elas estão preocupadas que a house cleaner fique angustiada porque não consegue trabalhar porque está doente, mas não tem a renda. Então, elas estão se prontificando a pagar pelo menos uma limpeza que não foi feita. Ou porque a house cleaner ficou doente, ou porque alguém na família ficou doente e a house cleaner não pode ir. O que é um ato bastante generoso, bastante humano por parte desses clientes. Sem dúvida, sem dúvida. E ainda bem que isso aconteceu, porque essas ligações que nós recebemos ontem foi, na realidade, ao contrário, né? Pessoas cancelando a limpeza por esse motivo. Mas nós temos cancelamento também, nós temos tido cancelamento de pessoas que preferem dar um tempo para ver para onde vai. E, infelizmente, tivemos um cancelamento de uma família que disse que trabalha com turismo e está sem renda, não consegue mais pagar a house cleaner. Quer dizer, você já vê o efeito econômico por conta dessa pandemia. Como é que é o nome? Pandemia. Pandemia, obrigada. O que, na realidade, a Organização Mundial de Saúde declarou hoje de manhã que é uma pandemia. Acabou de declarar, é verdade. Agora, você sabe explicar para a gente a diferença de epidemia e de pandemia? Epidemias são casos que não chegam a afetar a maioria dos países. Pandemias são casos que geralmente afetam mais de, 10 mil pessoas. E casos que afetam a maioria dos países em vários continentes. Então, por isso que anteriormente, algumas semanas atrás, a Organização Mundial de Saúde não queria declarar que era uma pandemia, porque os casos ainda estavam restringindo alguns países. Mas depois que chegou a fechar praticamente o país que é a Itália, e outros casos nos Estados Unidos e ao redor do mundo, acredito que mais de 50 países, se eu não me engano, atualmente, estão com casos, aí é quando se declara uma pandemia. Marconi, e você trabalha na Procuradoria do Estado, né? Qual é o papel da Procuradoria nesse momento, nessa situação? A Procuradoria tenta defender as pessoas e alertar as pessoas em relação aos seus direitos.
Por isso que ontem a gente enviou essa informação em relação às questões de fraude, direitos do consumidor, que as pessoas estão por aí já tentando tirar vantagem, né? Ganhar dinheiro com a crise. Em relação na realidade, tem muito gente já querendo fazer fraude. Então, essa é uma das primeiras coisas que a Procuradoria faz. A outra coisa é dúvidas trabalhistas. Por exemplo, você está com gripe e o patrão mandou você para casa e disse que não vai pagar o resto do seu dia. Isso é um direito que você tem, é um direito que o patrão tem, então a gente tem a nossa divisão de relações trabalhistas, que agora a gente é brasileira que trabalha lá, e o nosso papel é defender leis trabalhistas para imigrante ou não imigrante, documentado ou não indocumentado, cidadão ou não. Então a gente faz isso também. E caso você tenha sido discriminado, por exemplo, a nossa divisão de direitos civis recebeu bastante ligação ontem, né, ligações ontem, principalmente daquela organização que Luiz, você conhece bem, a Chinese Progressive Association. Sim. Em Chinatown, dos membros deles que estão sendo discriminados só pelo fato deles serem asiáticos. Pois é. Então, discriminação, tanto em relação a esse caso, mas também a qualquer outro caso, existe uma lei nos Estados Unidos chamada Civil Rights Act, que é proibido discriminar contra as pessoas, e a gente tem uma divisão de direitos civis que enforça aquela lei, ou seja, as pessoas forem discriminadas podem ligar para a gente. Então, o papel da Procuradoria, nesses casos, é, primeiro, fazer com que a lei fala para todo mundo, e, ao mesmo tempo, alertar as pessoas dos seus direitos. Marconi, você sabe dizer, a Procuradoria poderia atuar em casos em que, suponha que eu estou doente, eu tenho os sintomas de gripe, de flu, de coronavírus, eu vou no hospital, eu quero ser testada, eles não fazem o teste, me mandam para casa ficar de quarentena, mas não fazem o teste. Eu quero ser testada, eles não fazem o teste. Tem como a Procuradoria agiria nesse caso de proteger meus direitos, de ter o teste, ou não é uma área em que a Procuradoria age? Não, a não ser que, por exemplo, você, se eles lhe mandarem para casa, eles têm que mandar para casa com a determinação médica de que aquilo não é o coronavírus. Então, se eles mandarem para casa a determinação médica de que não é coronavírus, e você piorou a situação, e aí você voltou para o hospital, já numa situação bem mais complicada, e eles finalmente testaram e era coronavírus, então isso é um erro médico. Nesse caso, a gente pode entrar contra o hospital. Mas não é violação dos direitos civis da pessoa ter o direito de ser testada? Não porque a gente estaria infringindo a medicina. O médico que está ali, que é o profissional, que está determinando que aquilo não é. Seria a mesma coisa de você ter um câncer. O médico faz os testes e diz, não, você não tem. E aí você, não, mas eu tenho, então eu vou lhe processar por isso. Mas não, você pode processar, mas você não tem. Certo. Então, a determinação do médico é que você, pelos sintomas que você descreveu, você não tem. E um grande problema em relação ao que está acontecendo também é que o estado de Massachusetts, assim como o restante do país, não tem testes suficientes para dar para as pessoas. E um dos motivos, Luiz, que o governador decretou estado de emergência. Sim. Porque decretando estado de emergência, ele pode, por exemplo, proibir viagens de funcionário público, agências e estabelecimentos públicos, ele pode impedir grandes festas. Por quê? Porque o governo tenta barrar com que o vírus se dissemine. Sim. Porque o Departamento de Saúde Pública não tem teste suficiente para a maioria das pessoas em Massachusetts. Isso é o que está acontecendo. Esse é o grande problema, né? O Esse país é o grande problema. não se tem preparou. como testar todo mundo porque eles não têm teste suficiente. Não se preparou. Então, a sua mensagem para a nossa comunidade agora, que está ouvindo, ou que vai ver mais tarde, o que você acha mais necessário falar para a nossa comunidade, que às vezes se alimenta de informação, né, na mídia social, e nem sempre a informação é coerente com a realidade. O que nós estamos avisando para as pessoas é, primeiro, é óbvio que isso é uma situação de emergência pública e que a Organização Mundial de Saúde declarou que é uma pandemia, mas as pessoas devem continuar as suas vidas normais com precaução, que é lavar as mãos,
evitar tossir ou espirrar em público, na frente das pessoas, manter a sua higiene, que a gente, na realidade, já deveria fazer isso normalmente, que a gente costuma não fazer. Uhum. E tem, inclusive, um panfleto que a gente colocou na internet, do Departamento de Saúde Pública, em português, dizendo cuidados básicos que as pessoas tenham e, ao mesmo tempo, evitar grandes aglomerações, como, por exemplo, vai para um campo de futebol, vai para um jogo de beisebol, ou vai para um show, né? De repente, sei lá, vem um cantor famoso, você vai para um show. Esses tipos de grandes aglomerações públicas, você precisa evitar. E se você vai à igreja, por exemplo, continue indo, mas é só fazer com que os líderes daquela igreja avisem as pessoas, que as pessoas estiverem doentes, que não vão para a igreja. Mas, na realidade, o que a gente precisa fazer, é o que a Procuradoria está dizendo, tome os seus devidos cuidados em relação à sua saúde, mas sem essa pandemia, na realidade, em relação ao medo, porque as pessoas pararam de cumprimentar uma a outra, se é asiático, eles estão discriminando, na realidade, está tendo uma crise total em relação às pessoas umas com as outras, com medo do coronavírus. Tem um grande amigo que é médico na emergência do Cambridge Health, tanto no hospital de Cambridge quanto no Eden, que é o hospital de Everett, do Cambridge Health. Ele falou que a emergência não tem nem mais cama, porque todo mundo espirrou, vai para a emergência, eu tenho coronavírus. Não é bem assim. Você espirrou, você de repente está com sintomas de gripe, você tem que ver se você realmente está gripado, ou se você realmente não está conseguindo, né, suportar, aí você vai para a emergência. Mas as pessoas estão chegando lá, assim, tipo uma tossinha, será que eu tenho coronavírus? Nem gripe tem ainda. Ok. Então é o grande papel que a gente precisa ter como imprensa, como saúde pública, né, e como líderes religiosos, líderes governamentais, líderes comunitários, informar as pessoas, mas sem pegar a situação e virar, na realidade, um sensacionalismo. Exatamente. Ter responsabilidade, né? Uma responsabilidade social, coletiva. Cuidar da saúde, mas ter responsabilidade social, sem sensacionalizar a coisa. Exato. Marconi, super obrigada pela sua participação, mais uma vez aqui com o Grupo Mulher Brasileira, e o trabalho importante que vocês fazem na Procuradoria. Você quer deixar o telefone, o nome dessa brasileira, no caso de alguém estar ouvindo e precisar entrar em contato, como que as pessoas fariam? Se você tem dúvida em relação a planos de saúde, consumo, esse tipo de coisa, você pode ligar no 617-727-8400. É a nossa divisão de assistência ao consumidor. Mas se você tem dúvida em relação a direitos trabalhistas, que é onde essa brasileira trabalha, você pode ligar no 617-727-3465. Ela trabalha lá e pode responder dúvidas em relação a direitos trabalhistas. Se for direito do consumidor, mesmo sendo brasileira, ela não vai poder lhe responder. Então, se for direito do consumidor, qualquer dúvida em relação ao plano de saúde ou qualquer coisa parecida, ou fraude, ligue no outro número, que é o 727-8400. Qual é o nome da brasileira? Carla. Carla, ok. Mas é ela que atende, então só tem ela lá de brasileira. Tem outros funcionários que são hispanos, falam espanhol, tem uma haitiana, ela é a única brasileira. Então, quando você liga e fala para português, aperte 1, aí quando aperta, é ela que atende. Maravilha. Super obrigada novamente pela sua participação, né? Vamos esperar que a gente não precise conversar novamente sobre isso, que isso vai passar mais ou menos rápido e que a nossa comunidade se informe bem sobre a situação. Sem dúvida, e volte a uma vida normal. Obrigada, Marconi. Até. Obrigado, Luiz. Um grande abraço a você e a todos. Tchau. Tchau. Gente, sempre bom falar com o Marconi, né? Então, a gente vai voltar com mais informação mais para o final da semana. Vamos continuar monitorando o que está acontecendo, né? O estado de emergência, se vai precisar tomar outras medidas. A gente espera que não, tomara que os números não continuem aumentando. Por enquanto, estão cancelados todas as reuniões grandes. Aqui no Grupo Mulher Brasileira, nós continuamos abertas, nós somos um grupo muito pequeno, estamos tomando a precaução de limpar bastante o escritório e tomamos precaução conosco e com as pessoas que vêm aqui. Amanhã nós vamos estar aqui com as escolas públicas de Boston fazendo matrícula escolar e com a Márcia Marques, do Censo, Departamento do Censo dos Estados Unidos, vai estar aqui ajudando a gente a preencher o formulário do censo. Então, aproveite, vem aqui amanhã de 10 às 2 da tarde, 10 da manhã às 2 da tarde, e
rapidinho, 10 minutos, você vai fazer o seu formulário do censo, ficar livre do censo, não é? E com uma brasileira que, se você tiver dúvida, ela vai estar aqui para lhe ajudar. Então, a gente espera que você venha, a gente tem um cafezinho brasileiro para esquentar a alma da gente. Aproveita que o tempo não está tão frio e a gente volta com mais informação, vamos conversar com outros médicos. Se você tiver dúvidas, coloque aqui a sua pergunta e com certeza a gente vai buscar uma resposta. Até mais, compartilhe, que é para as informações passarem bem adiante.